Quero agradecer muito. Ai, querida, prazer, prazer. Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui na nossa live hoje. Eu que agradeço. Antes de eu passar a palavra para você, eu quero que você se apresente, que a gente vai bater um bom papo aqui. Eu quero, sabe, Denise, agradecer muito a grande quantidade de mães que fizeram o método, usaram o método e que quiseram participar das lives essa semana. A minha equipe começou a contatar um, aí vem outro, vem outro. Foi tanta mãe, coisa mais linda desse mundo. Muito obrigada a todas vocês que quiseram participar da live. Eu só tinha 5 lives, então eu não tinha condição de absorver todas. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer live em outros dias. Minha equipe já tem agradecido, mas eu quero agradecer aqui de público a tantas mães que se dispuseram vir para cá falar das suas conquistas. Denise, minha querida, se apresenta, fala como é que foi esse uso das técnicas, das estratégias, e a gente vai conversando. Obrigada, viu, pelo convite. Eu fico feliz em participar e poder ajudar naquilo que for preciso. É, eu vou confessar que eu comecei a aplicar em casa logo depois assim que eu fiz o curso. Eu fiz em março do ano passado, foi um curso presencial e eu comecei a aplicar em casa, mas demorou ainda para eu pegar algumas coisas, sabe? Participo de supervisão com a Daisy, beijo para ela. E foi desses momentos que eu clique com relação a algumas questões da minha casa que estavam me incomodando bastante. Eu sou mãe por adoção do Luiz e da Manuela. Luiz tem. Eu tive essa notícia, essa informação. Você lida com 2 crianças, eles estão com quantos anos? Você adotou as 2 crianças, né, E Denise? o Luiz está com 7, a Manuela está com 3. Com o Luiz, eu comecei algumas ferramentas primeiro. E eu, assim, eu espalho para todo mundo o sucesso que foi, né? Com ele, foi, de bate pronto, logo que acabou, eu acabei o curso, já entramos na pandemia. Então, a primeira ferramenta foi as regras e os combinados para deixar bem organizado. Foi me colocado uma clareza que eu não tinha, né? Diferença do que é regra e combinado, porque eu acho que é possível que ninguém se identifique comigo, mas para mim, eu botava como regra e dizia que era combinado. Você fala assim, é assim? Ou eu acredito que a torcida do Flamengo se identifica com você, na Pois é. verdade. É bem E comum, né? A gente fala alguma coisa que a gente quer, impõe, na verdade, está impondo, e aí termina com aquela palavra assim, combinado? E a gente acredita que dessa maneira nós criamos regras e combinados. é, E eu até fiz uma live na semana passada, essa live está à disposição para todo mundo que quiser assistir. E eu também vou falar sobre a questão das regras e combinados aí também nessa semana. Eu acho que é na sexta-feira, tem o vídeo que vai ao ar falando sobre as regras e combinados. E a gente não compreende por que não funciona. E às vezes fica até chateado assim: meu filho não adianta, com ele não funciona. Mas depende muito da maneira como a gente conduz essa conversa, né, Denise? isso. E com o Luiz deu muito certo, porque aí você sai de uma rotina bem colocada de ir para a escola, se trocar, tal, uma rotina que virou casa a todo momento, mas tendo as aulas. Então, nós fizemos o quadro lá da rotina, e foi totalmente combinado com ele, deu super certo. E tem coisas assim que foram combinadas que é tão presente para ele que ele mesmo se coloca, né? Ontem mesmo nós fizemos novamente a rotina, porque ele entrou hoje na rotina das aulas online. Então, ontem nós conversamos, ele falou assim, 2 horas, né, por dia eletrônico. Eu falei, uma de manhã e uma de tarde, né, mamãe? Então, como vai ser? Que horário que vai ser? Ele mesmo já ajeitou, já colocou lá os horários que ia ser
já definimos, né, a informação que eu tinha, já qual era o horário da aula online. Falei, então, filho, aqui é o horário da hora da aula online, então aqui não vai ser. Então, nos demais, ele escolheu e ficou muito calmo. Hoje, mãe, tá na hora. Ah, pode pegar. Acabou. Aí, quando a gente ouve uma mãe falando isso, parece que é mágica. Não é. Eu queria que vocês, não sei, pessoal que está chegando agora, que vocês tivessem ouvido ou prestado atenção no que a Denise logo no início falou. Assim que eu adquiri o método, eu comecei a aplicar, mas não funcionou muito bem. E é muito interessante isso que ela acabou de falar, porque não é que o método não funcionou, ela não estava sabendo aonde ela precisava mudar as atitudes dela. Isso. E na hora que você muda as suas atitudes e a forma como você tem de falar com seu filho, é evidente que o método funciona. Isso é muito legal, não é mágica, não é pode pim-pim-pim, não é um processo. E é um processo também seu, de mãe. Não é fácil você mudar atitudes. Mãe que está aqui me ouvindo hoje, não é uma coisa assim, eu acordo com novas atitudes. Não é assim, gente. Você também vai sim, você vai entrando, você vai começando a testar, você fica incrédula. Não, isso daí não vai funcionar. A única coisa que eu peço insistentemente é faça, insista, progrida nas suas atitudes novas, insista no que eu digo a você. Não vai ser da primeira vez que isso vai acontecer. Não, as pessoas não são chips que você tira um, coloca outro e tudo está funcionando normal. Saiu de um número e entrou no outro. Não é assim. Assim não é você, assim não é seu filho. Repare só, uma mãe que tenha 30 anos, eu não vou te perguntar a idade para não ser indelicada, mas uma mãe que tenha 30 anos, e aí ela tem um filho lá de 5, 6 anos, né? Ou 33, está com um filho de 8 anos. Gente, são 33 anos, são 34 anos que você acreditou num monte de coisas, que você agiu de uma determinada forma, que você foi criada de uma determinada maneira. Como é que você faz isso? Mudou. E é isso que muitas vezes a gente fica esperando. Coisas mágicas, pessoal. Coisas mágicas não existem. Existe processo, existe um trabalho. Denise, você percebeu que o método mexeu na sua maneira de ser? Sem dúvida. Aí entra a outra parte, né? No caso dele, funcionou. E óbvio é que assim, você falou que a gente não muda da hora do dia para a noite. As crianças também não são robôs. Você não vai um dia chegar e falar, vai fazer assim, tá tudo certo, e daqui para frente todos os dias serão lindos, coloridos. Não vai ser assim. Ele também coloca, ele também põe a vontade dele, ele também fala o que ele quer, ele também às vezes burla. Mas a gente vai tendo ferramentas para poder agir da melhor maneira para que a situação não fuja do controle. Estresse? Estresse. Eu sou uma mãe como todas as outras. A gente também conta, né? A gente também usa várias técnicas que aprendemos lá. A dos 8 segundos eu uso várias vezes. Porque eles são seres humanos e estão crescendo. Ele, da primeira vez, ele teve uma recepção. Depois ele também vai adquirindo a sua personalidade. E ele vai vendo qual é o terreno onde que ele pode chegar. Então, vai da gente ir trabalhando isso, né? Como que a gente vai lidar com essas situações do dia a dia de uma forma que não seja tão estressante? Porque eu tinha muitos momentos de estresse com ele, principalmente na hora de estabelecer os... Porque era do jeito que eu queria. A hora de tomar banho é agora. A hora de você brincar é agora. A hora de fazer isso é agora. Então, de repente, você vai achando mecanismos de conversa que não precisa dessa dureza. Dá para amenizar e dá para ouvi-lo também. Mas quais são os momentos que você vai ouvi-lo e quais são os momentos que você tem que dizer, não, agora tem que ser assim. Exatamente isso, Denise. Isso é fantástico que você está falando. Pessoal, existem coisas que são inegociáveis.
negociáveis com a criança. Quer ver um exemplo? Tomar antibiótico. Não tem negociação. Não tem negociação. Tem que tomar e tem hora certa. Então, tomar banho também. Tomar banho. Não é possível não tomar banho. Agora, é possível flexibilizar a hora. É possível flexibilizar o como. Eu tenho 2 netos gêmeos e até um deles está comigo hoje. Um veio ontem, outro veio hoje, porque os dois, no meio de tanta live, eu não estou conseguindo. Mas eu estou com tanta saudade deles. Aí veio o Rafael, ficou comigo ontem, o Tomás está comigo hoje. Então, gente, a hora do banho é assim. E aí, garota, e aí, pessoal, vamos lá para o banho, vamos brincar. A gente não cria um clima de tem que tomar banho. Você não tomou banho até agora. O clima é outro, assim. Pessoal, vamos brincar na água. Criei um clima que eles adoram tomar banho. Eles adoram escovar dente. Ah, porque eu sou perfeita? Não. Eu descobri o que funciona com os meus netos. E quando a gente descobre isso, tem toda uma nova relação. Mas isso começa em mim, começa na Denise. Se a Denise fica inflexível, se a Denise continua na rigidez que ela foi talvez criada, ou na rigidez que ela estabeleceu, que para ela era o certo de que tinha que ser assim, hora disso, hora disso, hora disso. Gente, essas inflexibilidades fazem parte de uma mudança comportamental nossa, de mãe, de cuidadora, de avó. Não é isso, Denise? É isso. E aí entra uma outra questão, né, que dessa inflexibilidade, porque da inflexibilidade também de uma justificativa. Eu justificava muitas vezes o comportamento dele por conta do passado que eu desconheço. E da mais nova também. Aí que entrou a questão da chupeta você falar isso. E da fralda. Porque assim, puxa, coitado, passou por tanta coisa, então tá bom, né? E aí o método, o que o método traz? O que a gente toma consciência dali? Que as ferramentas e o método ele vai trabalhar daqui para frente. Não interessa o que foi. Isso para mim foi um alívio, porque eu tinha muita preocupação em não é que eu agora passei a desconsiderar o passado, não é isso. É só entender que tem coisas, quem vai tratar é a psicóloga, né? Tem coisas que é questão que a psicóloga vai tratar, que é do passado dele que eu não sei, e do passado dela que eu também não sei. Mas tem coisas que a gente tem que modificar e que a gente tem que tratar daqui para frente. Daí ver, e olha, conhecimento veio lá no momento do curso, porém, eu não. Tá me ouvindo, Márcia? Agora está me ouvindo? Oi, Denise, eu dei uma travada aqui, a minha internet está muito ruim esses dias. Então, quando eu travar, continua falando, porque as pessoas vêm aqui para te ouvir hoje, entendeu? Então, fica à vontade para você continuar. Eu percebi, sim, que travou, Josi S. Souza. Eu percebi que travou, ainda bem que a Denise está podendo falar aqui e vocês irem ouvindo a Denise, que é bem importante a gente ouvir. Mas, assim, é bem legal isso que você estava falando. Eu parei no ponto que você disse que atribuía muito do que está do passado das suas 2 crianças adotadas. E, de fato, eles devem ter vivido muitas situações dolorosas e ninguém está negando essa realidade. O fato é que, se você fica justificando e passando a mão, você não leva essa criança a ela ter um futuro feliz. Ela vai continuar sempre vivendo, tendo como referência o passado triste. Que lindo você ter descoberto isso. E a questão da chupeta me incomodava demais, porque eu era daquelas mães que falavam que meus filhos não tinham chupeta, né? Quando Manuela chegou com 4 meses. Ela já veio com a chupeta. E a primeira coisa que eu falei para a pediatra, poxa, aí a pediatra falou assim para mim, olha, ela já não teve a mãe, ela já não teve isso, ela já não teve aquilo. E agora, como é que você vai fazer? Eu peguei essa fala, guardei comigo,
segurei e nunca mais larguei. Um dia, a coisa vinha me incomodando. Ela fez 3 anos. Num dia, num dos webinários, a conversa surgiu e eu expus, mas assim, eu estava convencida de que o problema não era mais dela. E 3 perguntas que me feitas. Aí, Daisy, na sua sabedoria, amor infinita, fez 3 perguntas e aquilo me fez pensar por 3 dias. 3 dias eu fiquei pensando, faço, e aí ela vai sofrer, ela não vai sofrer. Aí fica conversando com a gente mesmo, conversei com meu marido e tomei a decisão. Olha, meu amor, conversei com ela, filha, você não precisa mais de chupeta. Precisa de chupeta? Não precisa. E aí, numa conversa que ela foi entendendo, a chupeta foi tirada. Ela chorou? Chorou. Ela pediu a chupeta uma noite? Pediu. No dia seguinte, ela pediu? Pediu. Mas assim, não precisou mais depois. Naquele momento a gente conversou, ela sentiu aquele momento, ela também entendeu. Eu não preciso, né, mamãe? Não precisa. Eu já cresci? Então você está crescendo. Ah, então não preciso mais, não precisa. Porque essa questão da pandemia, rotina que existia de ela ir para a escola e pegar a chupeta no momento de dormir, foi aumentando, porque tá. Então, e aquilo foi me incomodando, mas eu não tinha coragem, eu achava que isso ia causar um sofrimento irreversível. E eu achei, puxa, ela vai sofrer e pode ser que ela se vire contra mim, mas demorou para eu pensar isso, porque sou eu vou tomar atitude, eu e o pai, eu e meu marido, e ela pode se voltar contra a gente, e não se voltou. Quando a gente fica em paz, né? A gente fica em paz, resolveu o problema. E o desfraude foi mais ou menos na mesma linha. Então, quando refleti sobre isso, e a chupeta foi, a questão do desfraude também foi fácil. Ela vinha num processo de tirar a fralda, mas aí assim, a parte do cocô, não, eu quero pôr a fralda, ela vinha pedir, e às vezes eu falava, filha, vamos tentar de outro jeito? Ela tirava a fralda, vamos pôr, mamãe. E tudo bem, pra mim, mas sabe, poxa, já tava tirando, agora tá pondo de novo. Aí passava um dia inteiro com a fralda, e a gente fica naquela situação, de repente, não, peraí, eu tenho ferramenta que eu posso utilizar, né? Isso não vai fazer ela sofrer, isso vai ser uma libertação. Claro, foi do dia para a noite? Não foi. Foram muitas conversas? Foram, mas foram conversas calmas. Ela foi entendendo, ela foi tomando consciência também, ela foi percebendo. Algumas vezes ela queria pôr, outras vezes ela falava, não, vamos fazer no lugar certo. Ela vai repetindo, eu via que ela repetia para ela mesma. Mas assim, vem primeiro da gente. Se eu tiver, não é nem o tomar coragem, né? Mas se eu não tivesse segurança de fazer, eu não teria feito. Acho que ela estaria até hoje. Usa a fralda ainda à noite? Usa. Vai estar no processo de retirada na fralda noturna. Mas assim, a parte do dia, durante ela não usa mais e está muito bem, muito segura com isso. E eu também. Denise, ela está com 3 aninhos, né? 10 anos. 3 anos é exatamente o momento da maturação esficteriana, de toda a maturação neurológica, que a criança já tem a prontidão para paulatinamente fazendo essa transição da fralda para o piniquinho. E aí você está simplesmente vivendo esse momento que é um momento mesmo de transição, novamente. Não é do dia para a noite. Pessoal, não acredite em coisas que são instantâneas, elas não existem. Elas existem assim, do jeito que a Denise está falando. São conversas contínuas, frequentes, sem você, Denise. Um vídeo que rolou aí na internet de uma influencer até importante, eu não vou citar o nome dela,
Mas ela colocou alguma coisa tipo marrom, não sei o que que foi, na chupeta da criança. E ela, então, filmou a cena toda, ela mostrando, não sei se você viu esse vídeo, viu? Não Você... vi. E aí ela mostrando assim que a chupeta estava suja, a barata tinha colocado cocô na chupeta, e enfim, e a menina interagindo com aquilo. Cocô, ela botou na chupeta, ai que barata feia, e tal, a menina vai interagindo. Até que a mãe diz assim, então a gente tem que jogar fora, né? Aí ela, tem que jogar fora. Até aí estava tudo bem para a pequena. Aí ela não tinha entendido ainda que era fora para sempre. E quando ela pede a chupeta, agora mamãe me dá outra, e aí ela não tem outra porque estava tudo entendido ali naquela situação. Mas não vem a outra, não vem a outra. E aí ela fica completamente desolada. É bem provável que essa mãe tenha conseguido tirar a chupeta assim, desta forma, inventando, eu vou dizer com todas as letras, uma mentira, que não existia cocô de barata coisa nenhuma, não tinha nada disso. Então, essa mentira, ela não resolve a situação e não leva a criança a um nível de entendimento sobre a sua possibilidade de autorregulação, de autorresponsabilidade, de se ver já uma mocinha que está crescendo, que tem muito amor da mamãe e do papai, entendendo sempre, pessoal, que a chupeta, que o desfraude, que todas essas situações são necessárias que haja um tempo de adaptação à nova realidade. Entendendo especificamente no que diz respeito à chupeta, que como o próprio Winnicott fala, é necessário para a criança, num dado momento da vida dela, algum objeto transicional. Esses objetos transicionais podem ser uma chupeta, pode ser um bonequinho. Sempre há necessidade, sim, porque isso é uma forma que a criança começa a estabelecer um outro tipo de relação com o mundo em que ela tem controle sobre aquele objeto. Você pode reparar que muitas crianças fazem assim: chupa, puxa, bota, tira, puxa, tira. É o controle que ela tem sobre o objeto. Então, tudo isso é necessário num certo momento e para algumas crianças. Não é sempre obrigatório que todas as crianças usem chupeta. Tem criança que vai usar chupeta, tem criança que vai ter um bonequinho, tem criança que vai ter um paninho que vai levar por um tempo consigo. Enfim, cada um vai ter o seu objeto transicional. No entanto, não é o fato da criança ter a criança com aquela situação ou justificando, como a Denise justificava, que irá levá-la ao crescimento. Parabéns, Denise, porque sua condução foi linda, foi brilhante. E como é que eles estão agora? Depois de você ter tirado, chupeta, tirado, feito desfraude, como é que ela está se sentindo? Como é que você percebe o maiorzinho também? Eles estão super bem. A questão da chupeta me causava apreensão, porque eu achava que ela fosse pedir a sair daqui e pedir em outro lugar, né? Ou que ela fosse falar com a avó por telefone e fosse pedir. Mas o legal é que, assim, a questão do método, das ferramentas que a gente vai aprendendo, das coisas que a gente lê ali, vão mostrando que não adianta a gente mentir. Então, por exemplo, pessoas, quando às vezes eu falava assim, ai, puxa, põe pimenta na chupeta que ela para de chupar. Ela vai parar de chupar uma, mas A a pimenta outra. da chupeta é exatamente o cocô da barata. É a mesma coisa, tá? Denise, eu chupava esse dedo quando eu era menina, quando eu era pequena. E a ignorância dos meus pais, e eu os respeito por isso, porque eles foram os pais que eles puderam ser, puseram pimenta no meu dedo. Então, eu até hoje tenho uma grande incômodo com pimenta. Eu resolvi uma série de coisas. Agora, gostar de pimenta é uma coisa que eu definitivamente não me traumatizou, mas é só eu não gosto de pimenta, porque todas as dores que eu senti, graças a Deus, eu já pude resolver em processos de psicanálise, enfim. Gente, dizer que nunca deixa uma marca não é verdade.
Essas coisas mal conduzidas deixam marcas. A Leila Damasceno está dizendo assim: meu filho com 3 anos já tinha tirado a fralda, está fazendo cocô no banheiro. É isso aí, gente. É para ser uma coisa tranquila. Desfraude, tirar a chupeta, desmame. É para ser uma coisa tranquila. Agora, só será tranquilo se estiver tranquilo dentro dessa mãe, dentro desse pai. Mas principalmente dentro da mãe. A mãe tem um poder no desmame, então, poder imenso na hora do desmame. Então, se isso é uma coisa que está bem equacionada, você não sente culpa, é natural que você diga não. Agora não é mais hora do meu querido mamar, você já não é mais bebê. A criança, até os 2 anos, todas as sociedades de pediatria dizem que é excelente a mamada até os 2 anos. Psicologicamente falando, o que a gente fala é que é o tempo ideal para a mãe e para a criança. Se a gente entende que 1 ano é imprescindível, mas às vezes eu estou aproveitando para falar de desmame, sabe, Denise, porque eu sei que muita gente nessa altura está aqui nos ouvindo e também gostaria de saber um pouco sobre a questão do desmame. E aí, continua dando de amamentar porque é uma obrigação. Relação. Então, elabora isso dentro de si e a culpa que você carrega ou alguma coisa que você depois vê em cima da criança. Sim, Denise, fala. Eu estou com a conexão ruim de novo. Fala, por favor. Você estava dizendo, que travou, eu li alguém, que eu não vi quem, mas você estava falando sobre o celular com os filhos. A questão de colocar a rotina, de combinar como vai ser essa rotina com a criança, é o que favoreceu. Claro que assim, às vezes ele quer usar mais, quer. Às vezes ele vai tentar achar uma estratégia para ele pegar um pouco mais, vai. Porque ele é um ser humano em formação, ele está vendo onde ele pisa. Então, e como que a gente conduz isso? Então, a gente conversa muito e coloca para ele a responsabilidade. O que a gente colocou aqui como regra? Muitas horas por dia não dá. Aí eu falei, muitas horas por dia não dá. Então, vamos negociando quantas horas? Então, 4 horas é muita coisa, filho. Não dá também. 2 horas. 2 horas é um bom tempo, mas vamos dividir. Ele tem uma questão no olho, recorrente e tudo mais. Então, ele sabe que não pode. Eu posso brincar quantas horas? 2. Quais são os horários que você vai brincar? Ele escolheu dentro das possibilidades. Nessa conversa, se você deixa para eles escolherem o instrumento também, eu vou dizer que por que causava muito estresse antes de eu fazer a rotina? Porque era a hora que eu queria. Então, agora você pode. Mãe, eu tô brincando agora, aqui, depois. Não, se não for agora, não vai ser depois. Isso causava estresse. O banho também. Chegava da escola, vou tomar banho. Posso tomar banho depois? Agora eu tô cansado? Não, é agora, porque eu tenho que fazer o jantar, porque eu tenho que fazer isso. Quando passou, não, tá bom, agora não precisa, mas tem que tomar banho hoje. Tá bom, pode ser antes de dormir? Pode. Pode ser antes de dormir. Tem dias que eu chego e falo, filho, não dá antes de dormir, porque a gente vai sair, você precisa tomar banho. Ó, agora com essa pandemia. Perfeito! Esses ajustes com a sua rotina, esses ajustes. A Evelyn está dizendo aqui que durante a gestação amamentou, foi muito criticada. E aí ela disse que adora dar mama. Eu também amava, amei amamentar meus 3 filhos, viu, Evelyn? Amei, amei. Se havia um momento assim de grande felicidade, de grande satisfação. E outra coisa, gente, só para a gente lembrar aqui, novamente, no que diz respeito à amamentação. A amamentação é aquele momento seu e do bebê. O mundo acabou. Quer dizer, se você está ali com o neném de verdade, essa é uma relação positiva e saudável.
Agora, se você está ali, porque tem que dar, mas está tomando vinho, está batendo papo, está no celular, não vale a pena esse tipo de relação. A criança sente quando você está para ela. Então, eu até falava sobre isso numa live na semana passada. Melanie Klein fala da mãe boa e da mãe má. E a mãe boa é aquela que está para o seu filho, de verdade, e a mãe má é aquela que é indiferente. Olha, e novamente, eu falava nessa live, vou repetir aqui. O oposto de amor não é ódio, é indiferença, tá? O oposto de amor é medo de se relacionar, é indiferença, não é o ódio. Sentir raiva é normal, as mães sentem, é comum, isso é natural que se sinta. Agora, a indiferença, ela causa um grande transtorno. Então, pessoal, a gente está aqui já terminando a nossa live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Denise, aproveita agora e faz. Eu queria responder aqui a algumas pessoas que foram fazendo algumas perguntas para mim. Teve uma pessoa que perguntou quanto é que custa o curso. A gente vai estar disponibilizando, pessoal, é um programa exclusivo para mãe. O método é o mesmo, mas ele é exclusivo para mãe, num preço super acessível, mas nós só vamos disponibilizar essa informação na segunda-feira. Segunda-feira você vai saber. E se alguém quiser ir acompanhando a Semana da Mãe Protagonista, que já teve um vídeo que saiu na segunda, que eu fiz um vídeo na segunda, hoje saiu o segundo vídeo, sexta-feira tem o terceiro vídeo, e na segunda-feira eu faço o quarto vídeo explicando tudo sobre como é que você pode entrar para esse curso. Então, eu vou pedir para a Joia, que é da nossa equipe que está aqui comigo, para poder te dizer como é que você pode entrar para um dos nossos grupos de WhatsApp. Nós já estamos com 9.000 pessoas. Eu agradeço imensamente o respeito pelo meu trabalho. Mais de 9.000 pessoas nesse momento, Denise, estão acompanhando os vídeos, estão nos acompanhando nas mídias, estão participando dos grupos de WhatsApp. Eu agradeço muito por essa confiança, por esse respeito ao meu trabalho. E também, se você ainda não está num desses grupos, a Joia vai colocar aqui para você poder entrar aqui. Deixa eu ver se a Joia já está colocando. A Joia já está colocando. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Denise? Como tirar o dedo quando o bebê chupa para dormir e qual a melhor idade? Então, não tem uma melhor idade. Tem a melhor relação que você possa estabelecer com a sua criança. Lorane Oliveira. Sem dúvida, tirar o dedo sempre é muito mais complexo do que tirar a chupeta. Por uma razão óbvia. O dedo está com a criança invariavelmente a vida. Então, sempre é um pouco mais complexo, mas não é impossível, tá? Então, é sempre assim, com muito carinho, com muito afeto, com conversas. Mas minha criança só tem 1 ano. A criança com 1 ano, ela compreende você, principalmente pela entonação. E a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8, ela compreende você completamente. E só para sua informação, você que é mãe, que está aqui comigo agora, me ouvindo, me assistindo, a criança aos 2 anos, em média, ela já tem total prontidão neurológica para a aquisição da linguagem. Então, ela às vezes não fala ainda, porque muitas vezes ela fica na preguicinha de algum adulto, de um pai, de uma mãe que fala por ela e responde por ela. Então, mas ela compreende absolutamente tudo. Eu tenho um amigo, sabe, Denise, que o filho dele estava com 2 anos e não falava nada. E ele e a esposa só têm esse filho, e muito carinhosos com essa criança. E aí, ele fazendo muita birra e tal. E eu tive uma conversa com esse meu amigo e com a esposa, e depois eles até vieram a também fazer o curso e a ter domínio do método. Hoje eles estão até trabalhando o método com pais de crianças com diabetes, porque o filho deles apresentou diabetes. Está sendo um trabalho belíssimo que eles estão fazendo. Mas, na ocasião, foi muito engraçado que, depois dessa conversa, eles começaram a ter conversas com o João, e o João
Passou a responder. Aí ele me liga. Ele responde. Você não acredita? Eu falei, eu acredito. O Marcelo entende o que eu falo. Eu sei que ele entende o que você fala. Ele estava surpreso. Eu posso fazer só fazer uma colocação. Você falou da amamentação, né? Eu tive uma questão muito complicada na chegada da Manuela, porque eu tinha algumas pessoas que achavam que eu tinha que amamentar. Elas achavam que eu tinha que tomar remédio para amamentar no peito. E assim, aliás, as pessoas acham muitas coisas, né, Denise? pois As é. pessoas todas acham muitas coisas a respeito da nossa vida. Esse foi um dos pontos que depois não é que me impedia, mas assim, me travava para tomar algumas reações, porque em algum momento eu fui achar que isso poderia ter sido feito e que isso faria falta para ela. Mas eu acho que é legal dizer que assim, se tem mães adotivas de bebês que estão nesse momento agora, o fato de você não dar o peito, você dar a mamadeira nesse início de ano é a mesma coisa que a Márcia estava dizendo. É aqui você e ela, o leite, mas dá com aquele mesmo sentimento, porque ela vai receber, né? Esse processo, nessas perguntas e tal, isso foi ficando mais claro, eu fui ficando mais calma quanto a isso. Porque, assim, as pessoas falam e às vezes a gente recebe de uma maneira, às vezes elas não imaginam o que isso causa na gente, né? Mas aí eu falo aqui para todo mundo, falo nos grupos de adoção do qual eu faço parte, que, assim, o amor que você transmite para as crianças é o que está valendo. Né? Se você naquele momento não está amamentando no peito, não é da sua natureza ali. E ela já vinha com leite, para que ia fazer outra transição, para chegar outro momento fazer outra transição? Então, é um momento importante, acho que vale a pena esclarecer que assim, as mães adotivas também Muito amamentam quando são bom, crianças, muito mas bom, muito boa colocação. Muito boa colocação, Denise. Aliás, a gente está fazendo um artigo de blog, deve sair semana que vem, sobre essa coisa desses ditos e dessas regras impostas pela sociedade, como se fosse alguma coisa que todo mundo tem que seguir. Dia desses, a minha filha me falou que num dos grupos de mães que ela participa, a mãe colocou assim: estou me sentindo uma péssima mãe. Ontem o meu filho comeu feijão, macarrão, inhame e carne. Não tinha 5 cores no prato dele. A pessoa sofre e morre porque né, Denise, eu não sei se eu está travada. né? O seu tá travando um pouco. Mas assim, sobre isso, o que eu posso dizer sobre isso? A minha pequena, nesse momento de pandemia, eu fui me ligando que ela só comia 3 alimentos do prato. E eu fui reparando e fui trocando. Colocava, às vezes, 5 alimentos. Os 5 ela gostava. Os 5 ela come, mas ela só escolhia 3. Como na conversa com a nutricionista da qual eu converso, da qual eu trabalho, ela falou assim: vamos pensar por quê. E, de novo, a gente pensou o porquê, mas daqui para frente, o que eu posso fazer? A gente enumerou vários porquês, mas daqui para frente, é o que perguntas e que ações que a gente pode ter para fazer ela já está comendo 4 e outras vezes ela come mais um pouquinho. Então, eu não vou impor e não vou me descabelar porque não está comendo tudo que tem. Mas assim, eu vou fazendo de outra forma e vou incentivando ela a comer mais, né? Agora, se eu for ficar presa nos 5 cores, eu vou ficar muito mal. Denise, quero te agradecer imensamente essa live e volto a insistir aqui publicamente. Eu agradeço a todas as mães que se ofereceram para estar aqui nas lives. Eu só tinha 5 lives para fazer.
fui escolhendo, junto com a minha equipe, aquelas pessoas que tinham casos mais impactantes. Denise foi uma delas, porque a gente queria muito ouvir como é que foi essa relação dela com seus filhos, filhos do coração, não são filhos de sangue, mas são filhos do coração, e o quanto que ela conseguiu se libertar desses conceitos, dessas pressões, e está sendo uma mãe, a melhor mãe que ela pode ser para essas duas crianças abençoadas que integraram a vida dela e do esposo dela. Então, eu agradeço muito a todas as mães que se ofereceram para estar aqui, e eu espero, sim, que para frente a gente tenha oportunidade de estar com outras mães contando, relatando suas experiências, suas vivências, a partir de uma aplicação de um método certeiro, efetivo, um método que respeita a individualidade, a sua individualidade, respeita o seu sistema familiar. Denise, muita gratidão por estar aqui comigo essa noite. Muito obrigada por ter trazido aberto sua vida aqui para a gente. Agradeço muito e tenho certeza que você contribuiu com muitas pessoas hoje. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Instituto. Agradeço muito de coração mesmo. Fico feliz com a ação toda, com as pessoas participando. Estamos aí. Quem precisar, quem quiser perguntar para falar sobre isso, sobre problema nenhum. Muito obrigada. Tudo de bom, pessoal. Até amanhã. Amanhã é às 18 horas a nossa live. Obrigada a você. Amanhã, gente, a nossa live é às 18 horas, porque amanhã eu dou aula às 19 horas para uma turma. Então, amanhã, excepcionalmente, a minha live será às 18 horas. Todos os dias é às 19, mas amanhã, excepcionalmente, será às 18 horas, porque eu tenho uma aula para dar às 19. Obrigada, Denise. Tudo de bom, pessoal. Obrigada. Beijo.